Boa noite, amados. Nosso assunto de hoje é Páscoa, como não poderia deixar de ser. E o tema da nossa mensagem é: esse é o dia que o Senhor fez. Nos alegremos nele. Amém? A palavra de Deus diz para a gente lá em Êxodo, capítulo 12, Deus dá uma instrução para Moisés, a partir do versículo 1, diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Esse primeiro mês do ano, para eles, corresponde ao nosso março e abril. Então, Nisan, ele não começa em janeiro. O primeiro mês do ano dos judeus não é janeiro. O primeiro mês do ano dos judeus é entre março e abril, justamente o tempo em que nós celebramos a Páscoa. Todo ano você vai celebrar a Páscoa, ou no finalzinho de março, ou no início do mês de abril, né? E Deus fala para Moisés que esse mês é o principal mês. Por que é o principal mês? Porque é o mês que eles iam celebrar para sempre o fim da escravidão na vida deles. E esse mês, para a gente, é tão importante quanto é para os judeus. Os judeus celebram o fim da escravidão deles na terra do Egito. E nós celebramos o fim da nossa escravidão do pecado. Amém? Então a palavra de Deus diz que Jesus ele veio e nos tirou, né, do império das trevas e nos transportou para o seu reino de amor. Amém? Então o que nós celebramos hoje? Assim como os judeus celebravam, né, a Páscoa saindo do Egito, nós celebramos esse dia de hoje. A nossa Páscoa é a celebração, é o dia em que nós saímos debaixo do poder do pecado, debaixo do império das trevas e adentramos no reino do amor de Deus. Amém? O povo de Israel começou a celebrar justamente a sua saída da escravidão para a liberdade. A palavra de Deus diz para a gente lá em Isaías 61, diz que Jesus veio para quê? Para nos libertar, para curar e para nos salvar. Então, da mesma forma como o povo de Israel celebrava a Páscoa por causa da sua liberdade, nós também celebramos a Páscoa também por causa da nossa libertação. Jesus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o seu reino de amor. Amém? E o texto continua dizendo aqui para a gente, no versículo 5, que o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Então, Israel, a orientação que Deus deu para o povo é que eles separassem um cordeiro, né? E esse cordeiro tipificava quem? Esse cordeiro tipificava Jesus. Era um tipo de Jesus, simbolizava Jesus. E esse cordeiro foi morto em que horário? Ele foi morto, diz a palavra de Deus aqui no versículo 6, diz que ele foi morto, que ele seria imolado no crepúsculo da tarde. Coincidentemente, amado, é o mesmo horário em que Jesus foi sacrificado. Jesus foi sacrificado no crepúsculo da tarde. Ele expirou na 9ª hora do dia, porque o dia judeu começava às 6 horas da manhã, né? Ia de 6 horas da manhã até às 6 horas do dia seguinte. Então diz que Jesus ele foi crucificado, ele morreu às 3 horas da tarde, semelhantemente ao que Deus prescreve aqui para o povo de Israel no Egito. Então a gente vai fazendo um paralelo. Existem muitas semelhanças entre os fatos da celebração da Páscoa lá, os fatos que ocorreram na Páscoa do Egito e a Páscoa que nós celebramos hoje, e os fatos que ocorreram na Páscoa que nós celebramos. A nossa Páscoa é diferente daquela Páscoa. A Páscoa deles, né? Deus diz para eles no versículo 44 que essa noite, ele fala lá no versículo 42 diz assim: esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Essa é a noite do Senhor,
que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Então, Deus está dizendo que essa noite, qual noite? Na noite, eles celebraram, mataram o cordeiro à tarde, prepararam o cordeiro, comeram o cordeiro, e nessa noite, nesse mesmo dia, dessa mesma tarde para a noite, eles colocaram o sangue dos cordeiros que eles sacrificaram nos umbrais das portas, e o anjo da morte passaria pelo Egito, e não naquelas casas onde tivesse a marca do sangue do cordeiro, o espírito de morte não entraria, passaria por cima. Então a Páscoa, por causa disso, a Páscoa significa o quê? Significa passagem, né? Significa passagem. E essa passagem do anjo, né, do Senhor por Israel, ela deu a Israel justamente a liberdade, libertou o povo de Israel, que vivia cativo no Egito, né, em direção à promessa que Deus fez. A nossa Páscoa que nós celebramos também nos libertou também, que nós vivíamos cativos no pecado, e o Egito, né, simboliza o pecado do mundo. Então nós também vivíamos também cativos também no pecado, e quando Jesus vem, morre, ressuscita, e nós aceitamos a Jesus, nós passamos a partir daí celebrar a Páscoa. Que Páscoa? A Páscoa é o dia que Jesus nos tirou o quê? Do cativeiro do pecado e nos levou para a sua liberdade. Amém? Então, amados, voltando para o capítulo 12, inicialmente, no versículo 11 diz assim: dessa maneira o comereis, lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Então Deus está dizendo para Israel como é que eles deveriam se portar. Eles deveriam estar o quê? Prontos, deveriam estar preparados para a qualquer momento partirem. Para qualquer momento partirem. Então Deus está dando uma instrução para que eles façam isso, e façam isso como? Lentamente não, às pressas. Faça isso às pressas. Coincidentemente, quando Jesus, lá em João capítulo 13, versículo 27, que ele está sentado, ceando com os discípulos, né? E ele diz que um dos discípulos o irá trair, né? Ele vira-se para Judas e fala assim: Judas, o que você tem que fazer, faz-o depressa. Faz-o depressa. O que você tem de fazer, faz-o depressa. Porque essa ação do povo de Israel daria a eles o quê? A certeza que na hora que fosse dado o sinal para que todo mundo saísse, todo mundo estivesse pronto. Assim como na situação de Judas também, Jesus está dando uma senha. Ô Judas, eu estou pronto. Pode fazer aquilo que você tem que fazer, não demora para poder fazer, faz logo. Porque da mesma forma como a preparação do povo de Israel no Egito dava a eles a condição para que eles saíssem do Egito e ganhassem a liberdade, Jesus também estava pronto também naquela última ceia para nos dar essa liberdade também. Por isso que esse é o dia que o Senhor fez. E eu quero chamar a atenção o seguinte, amados, que a Páscoa dos judeus, ela está ligada somente a eles, né? E a Páscoa dos judeus deu a eles liberdade, mas não mudou nada a nível de mundo, né? Por isso que Deus fala para eles o seguinte, no versículo 42, Deus fala para eles o seguinte: esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Amém? Mas nós, amados, nós comemoramos o quê? Não a noite, mas nós comemoramos o dia que o Senhor fez. Abre lá em Salmo 118, versículo 24. Versículo 19. Versículo 19. Diz assim: Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação.
a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Que dia é esse que o Senhor fez? O dia que o Senhor fez é o dia em que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Quando é que Jesus veio a ser a principal pedra angular? Quando ele morre e ressuscita. Quando Jesus morre e ressuscita, aí começa o quê? Ele deixa de ser unigênito e se torna primogênito. Aí começa a ser formada a família de Deus aqui na terra. Aí começa a ser formada a igreja de Cristo aqui na terra. Esse é o dia que o Senhor fez. Por isso, maravilhemo-nos nele, amado. Maravilhemo-nos nele, nesse dia que o Senhor fez. Então, a Páscoa para a gente, o significado dela é um significado imenso, porque esse é o dia que o Senhor fez, para que nós nos alegrássemos. Então, hoje para você, hoje para mim, hoje para a igreja, é um dia de júbilo, porque nós entendemos o que o Senhor fez, nós entendemos o que o Senhor estabeleceu. E diferente dos judeus que eles celebravam, Deus dá uma orientação para eles poderem celebrar à noite. A orientação que Deus nos dá é outra. A orientação que Deus nos dá é que nós devemos celebrar o dia. Por quê? O pecado não saiu do mundo com a celebração da Páscoa no Egito. Mas com a morte e ressurreição de Jesus, o pecado ele foi vencido. E a palavra de Deus diz que quando Jesus ele vem ao mundo, se manifesta o quê? Uma luz, uma grande luz se manifesta. O mundo vivia em trevas, mas se manifestou uma grande luz. E essa luz é Jesus. Por isso a palavra de Deus diz para a gente aqui, né, em Salmos 118, versículo 24, diz que este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Então, que dia? É o dia, porque a luz, ela ilumina o dia. Jesus iluminou o mundo. E quando Jesus se oferece a si mesmo como sacrifício pelos nossos pecados, esse dia ele trouxe oportunidade para que o mundo tivesse a luz de Jesus brilhando em si. Amém? Então nós recebemos de Jesus esse presente de podermos, através do seu sacrifício, de podermos termos a luz de Jesus brilhando em nós. Amém? Eu queria que você abrisse lá em 1 Coríntios, capítulo 5. É difícil fazer esses vídeos porque tem muita coisa para poder falar, mas a gente tem que cortar, amados. E eu fico com o coração partido, mas a gente vai poder, quando voltar à igreja, falar desse assunto na igreja com mais calma. Amém? Capítulo 5, versículo 7. 1 Coríntios 5, 7. Deus chamou a Páscoa do Egito. Ele disse que deveria ser celebrada com pães asmos, né? Pães sem fermento, porque o fermento ele tem a conotação de impureza, né? Então, a direção que Deus dá para o povo de Israel ainda no Egito é que a Páscoa deveria ser celebrada sem o fermento. Os pães deveriam ser pães asmos, né? E aqui em 1 Coríntios capítulo 7 fala assim: lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém? Então, Deus está dizendo para a gente que nós devemos celebrar a Páscoa, né? Deixando de lado o velho homem. Ele fala que como sois de fato fermento, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, a palavra de Deus está dizendo que nós somos sem fermento. Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Então, a palavra de Deus diz que nós somos nova massa sem fermento. Por quê? Porque Cristo removeu toda a impureza, todo o pecado que havia em nós. Quando Cristo ele é crucificado na cruz do Calvário, todo o pecado, toda a impureza que havia em nós, ela foi removida através da morte dele. Amém? Então, a palavra de Deus diz que
pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, versículo 8 fala assim: por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém? Então a nossa Páscoa, amada, ela deve ser celebrada, né, sem fermento, mas com sinceridade, com verdade e com alegria, porque esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos nele. Amém? Que você possa se alegrar no Senhor, que você possa celebrar o Senhor com verdade, que você possa celebrar esse dia com sinceridade no coração e sem fermento da maldade, mas com o fermento da sinceridade e da verdade. Como um elemento na tua vida que faça essas virtudes em você crescerem. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.